irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, o último livro do Antigo Testamento, livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Está escrito: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pais convertidos aos filhos. Hoje nós queremos, conforme o pastor Arival já o fez no culto primeiro deste domingo, parabenizar os pais e ao mesmo tempo trazer da parte de Deus mais uma palavra para os pais. O país é tão saudável quanto as famílias que o compõem são saudáveis. O país é tão doente como as famílias que o compõem são doentes. A igreja é tão saudável quanto as famílias que a compõem são saudáveis. A família é a base, é o alicerce, e dela decorre a igreja e a nação. Isso é importante porque hoje, mais do que nunca na história, a família tem sido alvo de ataques severíssimos, armas de grosso calibre, rebeliões as mais diferentes, têm sido trincheiras para atacar a igreja, sobretudo a família. E esse ataque vem dos legisladores, dos governantes, dos juízes, das cortes, da imprensa, da mídia. Se a família se desconstruir, a igreja perde o seu vigor e a sociedade se corrompe. Já naquela época do profeta Malaquias, 400 anos antes de Cristo, há uma profecia de que Deus enviaria o profeta Elias. É claro que não é o profeta Elias literal, porque o profeta Elias já estava falecido há tantos anos. Viria João Batista, no espírito e no poder de Elias, preparando o caminho do Senhor. E a principal preparação para a vinda de Deus, para a vinda de Jesus, para a manifestação da graça, era uma intervenção divina na família. É que o coração dos pais fosse convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos fosse convertido ao coração dos pais. Mas agora é hora de você e eu perguntarmos: como é que um pai pode ter o seu coração convertido aos seus filhos? Como é que um pai pode inclinar o seu coração para os seus filhos? Como é que pode existir esse milagre dessa volta por inteiro e por completo do coração do pai para o coração dos filhos, para que a terra não seja ferida com maldição? Porque onde não há harmonia na casa, onde não há harmonia no lar, onde não há convivência harmoniosa e respeitosa entre pais e filhos e pais, a maldição está presente. Como os pais podem se converter aos filhos? Eu gostaria de lhes dar algumas ideias. Primeiro, pais convertidos aos seus filhos
são aqueles pais que deliberadamente reservam, encontram, dedicam, priorizam tempo para orar pelos seus filhos. Nós vivemos num mundo de muita correria, de muita agitação. Parece que 24 horas ficou pouco para nós. Somos comprometidos demais. Andamos estressados demais, ocupados demais, com a agenda lotada demais. E muitas vezes, muitas coisas disputam o nosso coração, o nosso tempo, a nossa agenda, a nossa atenção. E se nós queremos livrar a nossa casa de maldição, se nós queremos livrar a nossa igreja de frieza, se nós queremos livrar a nossa nação de tragédia, a recomendação de Deus é essa: converta o coração, pai, aos seus filhos, orando por eles, se colocando na brecha em favor deles, não desistindo de colocar a vida deles na presença de Deus, para esperar deles um milagre de Deus. É muito provável que alguns pais aqui presentes já estejam orando pelos seus filhos, por causas muito específicas. E é muito provável que alguns pais aqui não estejam vendo ainda os sinais das mudanças que aguarda e espera no coração, na mente e na vida dos filhos. Mas eu quero encorajar você a perseverar, a não desistir, a não abrir mão de ver um sinal do favor de Deus dentro da sua casa. A história nos encoraja a isso. Talvez o homem mais relevante na história da igreja de todos os tempos foi Agostinho de Hipona, Aurélio Agostinho. Esse foi o maior expoente da igreja, no período dos pais da igreja. Este foi a fonte de onde beberam os reformadores. Este homem influencia até hoje o pensamento ocidental. Por este homem, sua mãe orou 30 anos. 30 anos. Viveu uma vida devassa. E ela não abriu mão, e ela não desistiu, e ela insistiu, e ela orou, e ela chorou, e ela clamou, e ela se colocou na brecha, e ela viu e contemplou a vitória da sua intercessão. Seu filho não apenas foi convertido a Cristo, mas tornou-se o grande líder do cristianismo do seu tempo. Eu olho para a história e vejo homens e mulheres orando, como Susan Wesley. Ela tinha 19 filhos. E eu fico imaginando o que é um pai e uma mãe ter 19 crianças ou filhos em casa. Eu fico imaginando isso. A certeza que eu tenho é que ela não conseguia guardar o nome de todos os filhos. Chamava um filho, falava outro nome. E essa mulher tinha um marido problemático. E essa mulher tinha um marido que não conseguia manter a vida financeira em ordem. E essa mulher, com tanta tribulação e com tantos filhos, os filhos sabiam disso. 1 hora por dia ela entrava no seu quarto e não tinha interrupção. Eles sabiam que ela estava de joelhos em favor deles. Essa mulher deu ao mundo John Wesley. Essa mulher deu ao mundo Carlos Wesley. Essa mulher influenciou a vida do seu filho enquanto ele viveu. Pais que não desistem de orar pelos filhos. Como é que está a sua agenda de oração em favor de seus filhos? Segundo lugar, o que um pai e uma mãe convertidos aos seus filhos? São pais que não desistem jamais de ver o milagre da salvação de seus filhos. Irmãos queridos, nós vivemos num mundo em que os nossos filhos são disputados por tantas coisas. Na escola. Eu nunca me esqueço, pastor Arival, quando os meninos eram pequenos, eu ia à escola buscá-los, escola Darwin, Vitória. Não tinha um dia sequer que não tivesse um carro de som, distribuindo panfletagem para a meninada, para convidar para uma festa, para uma boate, para um salão de isso, daquilo outro. Muitas coisas disputando. Muitas amizades sedutoras. Muitos lugares escorregadios, muitas propostas mirabolantes.
E os nossos filhos estão vivendo nessa arena de muitas lutas, de muitas tensões do coração e da alma. E nós não podemos nos contentar em dar para os nossos filhos apenas um teto, apenas roupa boa, apenas boa formação intelectual. Mais importante que qualquer outra coisa, nós precisamos ver os nossos filhos salvos. Nossos filhos podem alcançar os maiores lauréis deste mundo. Podem subir os degraus das universidades mais famosas do mundo. Podem decorar a parede do seu escritório com os diplomas mais cobiçados do mundo. Podem alcançar o maior sucesso profissional nas maiores empresas do mundo. Se eles não estiverem salvos, nós fracassaremos redondamente em nossa missão. Eu fico olhando para a Bíblia, vendo, por exemplo, a atitude de Abigail, que teve pressa para salvar sua casa. Eu fico olhando para a atitude de Joquebede, que mesmo seu filho sentenciado à morte, ela luta com estratégias muito seguras e claras para salvar o seu filho. Eu vejo olhando, olha aquela mulher que apresenta sua filha Jesus. E mesmo diante das dificuldades, ela não desiste de ver sua filha liberta. Liberta. Eu vejo Davi, que ao chegar em Ziclag, vê sua família nas mãos do inimigo. E ele chora, e ele ora, e ele luta, e ele não desiste de tomar seus filhos de volta e de ver a salvação da sua casa. Deixa eu perguntar para você hoje, pai e mãe. Você tem lutado para que seus filhos sejam salvos? Chorado por isso? Orado a Deus por isso? Mesmo que hoje você não veja o sinal eloquente da salvação de Deus na sua casa, em nome de Jesus, não desista, porque você não gerou filhos para a morte. Você não gerou filhos para o cativeiro. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Seus filhos são herança de Deus. Seus filhos são propriedade de Deus, e não desista deles, porque são filhos da promessa. Não desista de ver a salvação de Deus na vida de seus filhos. Eu já contei aqui a história de Tim Simbala. A história dele me marca muito, me emociona muito. Porque às vezes você encontra na Bíblia algumas coisas muito curiosas até. Homens piedosos tendo filhos ímpios, e homens ímpios tendo filhos piedosos. Às vezes a gente comete erro botando uma sobrecarga sobre os ombros dos pais. Você tem homens de Deus na Bíblia que tiveram filhos perversos. Mas uma coisa nós temos que fazer: no que depender de nós, nós não podemos desistir. Nós não podemos abrir mão. E o pastor Tim Simbala é um pastor contemporâneo nosso, de uma grande igreja nos Estados Unidos. E um dia esse pai chega em casa e a sua filha, adolescente, diz para ele: papai, eu não quero nem saber mais do seu Deus. Eu não quero nem mais saber da sua igreja. Eu não quero saber desse negócio de cristianismo. Eu quero é curtir minha vida. Quero usufruir a vida. Eu quero saber o que está do outro lado do muro. E o pai pediu, o pai insistiu, o pai orou, o pai chorou, nada adiantou. Aquela menina botou uma mochila nas costas, saiu porta fora e mergulhou nas sombras mais espessas do mundo e do pecado. Agora pense comigo, um pastor, uma situação dessa. O drama, a angústia, de ter que chegar no púlpito e exortar as pessoas. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério. Diz: eu não tenho autoridade para ser mais pastor. Um dia um amigo dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Agora eu pergunto a você, pai e mãe, como é que um pai e uma mãe desiste de um filho, de uma filha? Ele narra num dos seus livros que um dia ele foi para a igreja para uma vigília de oração. E naquela vigília uma moça se levanta e diz o seguinte: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha.
A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele disse que naquele momento, naquela vigília, aquele templo se transforma numa sala de parto, de gemidos, de dores, de soluços. E quando ele volta para casa de madrugada, ele diz para sua querida esposa: minha querida, eu tenho certeza de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, de manhã, a campainha toca, a mãe vai à porta, era sua filha com lágrimas nos olhos. Ela entra correndo para dentro de casa, vai no quarto onde está seu pai, se agarra nas pernas do seu pai e diz: papai, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada, me conte por favor. Eu fui acordada e tomada de convicção de pecado, meus olhos foram abertos. Eu quero dizer para o senhor que eu estou de volta para casa, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para minha igreja, eu estou de volta para Deus. Deus libertou a minha alma. Eu quero encorajar você, pai, em nome de Jesus, a não desistir de ver seus filhos salvos, debaixo do sangue do Cordeiro, dentro da arca da salvação. O que é um pai convertido aos seus filhos? Terceiro lugar, é um pai e uma mãe que tem coragem de consagrar seus filhos para Deus. E nós, irmãos, pela graça de Deus, dentro da linha entendimento reformado, não somos daqueles que pensam que ser pastor é mais santo do que ser médico, engenheiro, advogado, comerciante. Nós entendemos que onde quer que Deus nos leve para uma profissão digna, nós estamos glorificando a Deus. Mas a grande pergunta que eu faço é a seguinte: quais são os seus sonhos para os seus filhos? Porque às vezes os sonhos que nós temos para os nossos filhos, primeiro é que eles talvez supram as nossas frustrações do passado. Nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, não podemos fazer aquilo outro. Quem sabe os meus filhos consigam fazer o que eu não consegui fazer. Ou às vezes os nossos sonhos é levantar os nossos filhos como troféus da nossa vaidade. A pergunta é: quais são os seus sonhos para os seus filhos? Que eles sejam vasos de honra nas mãos de Deus. É que eles sejam poderosamente usados nas mãos de Deus. É que onde estiverem, em qualquer profissão que exercerem, eles façam dessa profissão uma plataforma de serviço ao reino de Deus. Qual o grande sonho para o seu filho, para a sua filha? Que seja apenas uma pessoa rica, famosa, destacada da sociedade, ou que seja alguém que vai ser instrumentalizado nas mãos do Deus eterno? Você teria coragem de orar para que Deus chame os seus filhos para a obra missionária? A gente gosta da obra missionária, desde que Deus chame um filho do outro. Ah, Senhor, Deus abençoe. Mas se for na sua casa? E se foram seus filhos? A Bíblia diz que você e eu deveríamos fazer como o salmista disse: lança os seus filhos como uma flecha. São flechas na mão do guerreiro. Flecha você não guarda para você, flecha você lança. E lança na direção do projeto de Deus. Faça como os pais de Ashbel Green Simonton. Aliás, comemoramos nessa semana passada 157 anos da chegada de Ashbel Green Simonton ao Brasil. Ele era o filho caçula, seus pais já eram idosos, seu pai era médico, seu pai era deputado, seu pai era presbítero. E eles consagram aquele menino para a obra de Deus. E Deus honra isso. E Deus o chamou para o ministério. E Deus o chamou para o Brasil. E quando ele veio e escolheu o Brasil não era o país que é hoje. Era um país assolado pelas doenças endêmicas, epidêmicas, pela malária. E quando alguém disse: você é louco, indo para um país pobre, você não conhece a língua, doenças terríveis assolando o país, deixando a sua mãe idosa, ele respondeu: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Ele veio, viveu apenas mais 8 anos, morreu com 34 anos,
Mas quem sabe dentro da providência divina você e eu estamos aqui hoje, porque um pai e uma mãe, mesmo na velhice, teve coragem de consagrar seu filho para fazer a vontade de Deus. Como é que um pai pode ser convertido aos seus filhos? Quarto lugar, irmãos, pai convertido aos seus filhos são aqueles pais que decisivamente estão comprometidos em criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Os pais não podem provocar os filhos à ira. Os pais não podem criar os seus filhos com amargura. Mas os pais não podem abrir mão dos valores de Deus dentro da sua casa. Os filhos podem até escolher não seguir, mas os pais não podem escolher relaxar o princípio. Criar na disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação é confronto verbal, a admoestação é chamar e conversar, a admoestação é chamar e dizer, aqui está escrito. A admoestação significa você confrontar a pessoa com a verdade de Deus. E você entender que quando você cumpre o seu papel, Deus é poderoso para agir poderosamente através desse instrumento. Como é que um pai é convertido aos seus filhos? É aquele pai que ensina não o caminho, mas ensina no caminho. Ensina a criança no caminho. Exemplo. Não basta dizer, meu filho, você tem que ir para a igreja. Mas o pai não vai. Mas a mãe não vai. Meu filho, você tem que ser dizimista. Mas o pai não é, mas a mãe não é. Meu filho, você tem que amar a Deus. Mas o filho não vê o pai e a mãe amando a Deus. Meu filho, você tem que ser íntegro. Mas o filho e a filha acolhem o pai e a mãe não sendo íntegros. É por isso que a Bíblia diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Eu não posso passar o que eu não tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Primeiro os pais se educam, depois eles criam os filhos. Na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é um pai convertido aos seus filhos? É um pai e uma mãe que velam decisivamente pela vida espiritual dos filhos. Aqui está o compromisso da santificação dos filhos. E nós estamos vivendo dias tão difíceis, irmãos. Porque se não tomarmos cuidado, o padrão vai mudando. Vai mudando. As exigências vão relaxando. Vão se tornando elásticas demais. Concessivas demais. Permissivas demais. De repente aquilo que é o certo já não é tão certo assim mais. Agora notem comigo os riscos que nós encontramos na Escritura nesse quesito. Pensa comigo em Ló. Quando ele dividiu lá, separou do Abraão, diz a Bíblia que ele olha para as campinas de Sodoma. Escolhe para lá. Eu diria para você que financeiramente era vantajoso. Eu diria para você que era uma proposta magnífica. Os favores, as oportunidades, cidade grande. E diz a Bíblia que foi armando as suas tendas para as bandas de Sodoma. E foi levando a sua família para uma região de perigo. E tentando dar talvez o melhor para a família. Ele perdeu a família. Ele perdeu a família. Pense comigo na história do Eli, sacerdote, 40 anos. Trabalhando com as coisas sagradas, seus filhos saturados com a realidade do sagrado, e os meninos foram crescendo dentro da igreja, mas eram filhos de Belial, e diz a Bíblia que o Eli chegou ao ponto de não corrigi-los, de não discipliná-los, de amar os seus filhos no sentido de não confrontá-los mais do que amar a Deus, e ele perdeu seus filhos. Pense comigo em Davi, está escrito lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 6, que Davi não queria contrariar o seu filho, Adonias. Era aquele pai bonachão,
Era aquele pai que não dizia não, era aquele pai que não confrontava, era aquele pai que queria ver o filho sempre alegre, era aquele pai que tinha dificuldade de dizer uma palavra de confronto, de exortação, de admoestação para o filho. O que aconteceu? Ele perdeu seus filhos. Talvez o melhor exemplo seria para nós o exemplo de Jó. E o que mais me impressiona, pastor Arival, em Jó, é que ele não estava preocupado apenas com a reputação dos filhos, ele estava preocupado com o coração dos filhos. Que os filhos tivessem pecado contra Deus no seu coração. Não basta apenas parecer que está bem, é preciso estar bem. Você e eu, pai e mãe, precisamos estar comprometidos com essa agenda, para que os nossos filhos tenham o coração temente a Deus. Temente a Deus. Temente a Deus. Na palavra do apóstolo João, a minha maior alegria é ver que os meus filhos andam na verdade. O que é um pai convertido aos seus filhos? É um pai que prioriza os filhos. E aqui tem um ponto da mais alta importância para nós, um princípio. Davi fez isso. Tentou compensar presença com presentes. Dava coisas grandes para os filhos. Fez dos seus filhos primeiros ministros ou ministros de Estado. Dava cidades inteiras. Mas o coração de Davi não era dos filhos. Nossos filhos não precisam de presentes, nossos filhos precisam de presença. Me lembro da história do Dr. James Dobson. James Dobson é um psicólogo cristão muito conhecido. Talvez um dos mais importantes da nossa geração. E ele era pastor. E, aliás, o seu pai era pastor. E ele passou uma fase muito difícil na sua adolescência, na sua juventude. E ele disse que o que marcou a vida dele é que um dia seu pai tomou a decisão. Deixou o pastorado em Nova York. Deixou o pastorado. Para dedicar-se exclusivamente a investir nele, James Dobson. E quando o pai deixa o ministério para investir na vida do filho, que estava passando uma turbulência na alma, aquilo mexeu tanto com o menino, com aquele adolescente, com aquele jovem, que ele não apenas se voltou para Deus, mas hoje é um dos homens mais usados nas mãos de Deus, no cuidado das famílias. Tempo para os filhos. Dedicação aos filhos. E eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que está aqui hoje, que o nosso sucesso é fracasso se nós perdermos os nossos filhos. Que o maior tesouro que nós temos não é a casa que moramos, não é o carro que andamos, não é a conta bancária que ostentamos, são os nossos filhos. E eu concluo. Último lugar. Pais convertidos aos filhos são pais que fazem do seu lar um lugar de graça. De graça. Eu gosto muito de ler uma articulista da Veja chamada Lia Luft. E ela disse certa feita num artigo dela que as nossas casas, a nossa família está precisando não tanto de mais amor, mas de mais humor. O que ela quis dizer é que muitas vezes a nossa casa tem um ambiente carrancudo. Que tem gente que passa por uma espécie de metamorfose ao inverso. Alegre com os amigos, bate papo, dá risada, dá gargalhada, brinca, e é solto, e é leve. Chega em casa, veste uma casaca de seriedade. Carrancudo, cara comprido, parece que chupou limão o dia inteiro. Não dá um sorriso, palavra dura. Nossa casa precisa não apenas de mais amor, mas de mais humor.
Sabe o que me impressiona na parábola do filho pródigo? É que quando ele estava em crise, fora de casa, e foi ele que deixou a casa, quando ele puxou na memória a casa do pai, o que ele lembrou? Pai carrancudo? Pai briguento? Confusão dentro de casa? Conflito dentro de casa? O que ele lembrou? Na casa de meu pai tem pão com fartura. Deixa eu parar para perguntar para você, pai e mãe, quando o seu filho, a sua filha, puxa na memória o que é a casa do pai, o que vem na mente deles? Lugar de intriga? Lugar de discussão? Lugar de cobrança? Lugar de crítica? Lugar pesado? Lugar tenso? Ou um lugar de graça? Um lugar de vida? Qual é o ambiente que nós estamos nutrindo dentro da nossa casa? Estamos formando dentro da nossa casa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Onde falta graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. E nós estamos vivendo essa geração onde coisas são mais importantes do que pessoas. Eu conheço gente crente que tem mais ciúme do carro do que dos filhos. Que lustra mais o carro do que os relacionamentos. E eu já contei essa experiência aqui, mas tem gente nova, eu vou contar de novo. Daquele pai que comprou o carro dos seus sonhos. O modelo, a marca, a cor, a potência do motor. Era um carrão. Trabalhou muito tempo para comprar. Só que eu tinha um filho de 5 anos. E botou o carro na garagem. Bonito, formoso, exuberante. E o menino, ao ver aquele carro, com aquela pintura esmaltada, pegou um prego e pensou, que legal. Agora achei um painel bonito para fazer meus desenhos. E riscou o carro todo. Desenhou, fez tudo quanto figura que pensava na cabeça dele. Quando o pai e a mãe chegaram e viram o carro riscado, arranhado, ficaram possessos de raiva. Você sabe o que é ficar possesso de raiva? Você nunca ficou, com certeza. Pegaram esse menino e começaram a bater na mão dele. Mas bater. O menino chora, grita, esperneia, bater. Daqui a pouquinho, os vasos foram arrebentando. Quando eles pararam de bater, a mão do menino estava deformada. Correram com o menino para o hospital. E não teve outra solução a não ser amputar aquela mãozinha. Quando o pai chegou no outro dia e viu o menino de mão amputada, o menino levantou o cotoco de mão e disse, papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro. E aquele pai saiu dali chorando, desesperado, porque tinha dado mais valor a um carro do que ao seu filho. Onde falta graça na casa, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Onde falta graça, irmãos, a mágoa impede o bálsamo do perdão. Tem muitos lares ainda onde tem gente magoada vivendo debaixo do mesmo teto. Gente de Deus. Igual Davi, 11 anos brigado com o menino. 11 anos amargurado com Absalão. Chegou um momento em que Absalão mandou um recado para o pai dele. Fala lá com o papai, que se ele tem alguma coisa contra mim, que ele me mate, mas que converse comigo. Pais convertidos aos filhos, são pais que procuram os filhos, que abraçam os filhos, que beijam os filhos, que amam os filhos, que encorajam os filhos, que perdoam os filhos, que ajudam os filhos a se levantarem. Diz a Bíblia que quando o coração dos pais é convertido aos filhos, Deus suspende o juízo
e não fere a nação com maldição. Mas vamos pensar no inverso. Vamos pensar no inverso. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Mas se o coração dos pais não se converter aos filhos, se o coração dos filhos não se converter aos pais, então a terra será ferida com maldição. Eu vou lhes dizer que nada contribui mais para a bênção de um país, de uma nação, do que nós investirmos na nossa família. É por isso que nós estamos vivendo uma loucura, porque quando o próprio governo, quando as próprias instituições, quando o próprio parlamento, quando as próprias cortes querem desconstruir a família, eles estão agindo de forma suicida. Porque a única maneira de preservar a nação é cuidar da família. A única maneira de abençoar a igreja é investir na família. A única maneira de termos dias melhores na nossa casa, na nossa igreja, no nosso país, é que o coração dos pais se converta aos filhos, e o coração dos filhos se converta aos pais. O que vamos fazer? Eu queria orar com você agora. E sabe, irmãos, o profeta Elias, João Batista, veio preparar o caminho do Senhor. E sabe quem tem o poder de fazer essa mudança dentro da nossa casa? É o Senhor. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Eu queria pedir agora, por favor, aos pais que se levantassem. Só os pais. Agora eu quero fazer outro pedido. Agostinho de Hipona disse que um pai educa os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Eu não sei se ficou claro para você o que quis dizer. Eu repito a frase dele. Um pai educa os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Sabe o que significa isso? Você é adolescente, você é pré-adolescente daqui a 20 anos, é muito provável que você esteja casado, eu espero. Você começa a educar os seus filhos hoje. Porque amanhã, se você vive uma vida muito complicada hoje, amanhã seu filho vai perguntar: e aí papai, como é que foi sua vida? Ah, meu filho, minha vida não serve de padrão para você não. Que triste, não? Eu pergunto para você adolescente, você jovem, você gostaria que amanhã seus filhos fossem como você é hoje? Você estaria feliz com isso? Então agora eu quero pedir àqueles que daqui a 20 anos vão estar casados em nome de Jesus, eu espero. Solteiros, ficassem em pé também. Os jovens, homens. Ou os pais casados que ainda não têm filhos, fiquem em pé também. Oh, amados, Deus nos convoca nesta manhã a termos uma atitude. Porque você não é o que você sente, você não é o que você fala, você é o que você faz. Não adianta eu vir aqui escutar pastor Arival, escutar outro pregador e voltar para casa e ficar tudo do mesmo jeito. Atitude. Deus espera de nós atitude. Que Deus nos ajude, que o nosso coração seja convertido aos nossos filhos. Aos que já chegaram, aos que hão de chegar. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos pais aqui presentes. Aqueles que já o são e aqueles que serão ainda. Que a tua bênção seja sobre nós. E ajuda-nos, Deus, a viver dentro da nossa casa este padrão estabelecido pela tua palavra. E ajuda-nos, Deus, a ver verdadeiros milagres de conversão dentro da nossa casa. Conversão a Cristo, conversão a uns aos outros. Para que haja paz na nossa casa. Para que haja alegria na nossa casa. Para que haja bênção do céu na nossa casa. A nossa casa, Deus, é o lugar onde tu habitas. E nós queremos que tu habites no nosso coração e dentro da nossa casa, para que ali seja um altar para a exaltação e glorificação do teu nome. Ajuda-nos, Deus, a tirar da nossa casa as coisas contaminadas. Ajuda-nos, Deus, a jogar fora da nossa casa os móveis de Tobias, lugar onde a tua presença possa ser estabelecida com coisas santas e sagradas.
Ajuda-nos, Deus, a termos discernimento e prudência e coragem e humildade e força e poder vindo do alto para ver um milagre da tua mão dentro da nossa família. Assim oramos, assim esperamos e daremos a ti a honra e a glória em Cristo Jesus. Amém. Podem assentar.